movimento transformador tem sido divulgado por todo o mundo, despertando grande interesse em muitos países. Os princípios de transformação trabalham no círculo de influência onde o Senhor coloca as pessoas, nos bairros, nas escolas ou nas empresas onde trabalham. A partir de uma aliança entre a Convenção Batista do Estado de São Paulo e a Associação Batista de Houston, foi criada a Cruzada de Avivamento, articulada pelo pastor Charles Barbosa, que vive há mais de 15 anos nos Estados Unidos e trabalha na área de missões há uma década. Atualmente, o pastor Charles é diretor internacional do Grupo Sentinela, sendo responsável pelas parcerias como coordenador internacional do IFTP, Instituto de Formação Teológica e Pastoral. O convidado especial para esse movimento, pastor Rick Bradshaw, é conhecido mundialmente como um líder missionário. Ele levou sua congregação da cidade de Houston a iniciar 96 igrejas em 16 anos, em 3 países diferentes. Sua congregação é um modelo de igreja que planta igrejas. Seu ministério inclui o nascimento de mais de 100 grupos de discipulado de transformação de vidas em prisões do Texas. A Universidade da Família acompanhou a Cruzada de Avivamento, que foi levada a efeito em todo o estado de São Paulo em fevereiro de 2011. No período de 17 dias, cerca de 3.000 quilômetros rodados e 14 cidades visitadas. Olá, boa tarde. Somos da UDF e estamos indo para Ribeirão Preto participar da Cruzada do Avivamento na Igreja Batista. É verdade que se o povo orar, céus se abrirão, reinos tremerão. Sim, é real, e nisso eu creio. Eu vivo pra ti, vivo pra ti. É verdade que se o povo orar, mortos vão viver, cegos hão de ver. Sim, é real, e nisso eu creio. Eu vivo pra ti, eu vivo pra ti. Escreverei a história de Deus nesta nação. Proclamarei a todos os povos a sua lei. Vou me erguer, sim, vou correr, correr para ti, correr para ti. É verdade que se nos levantarmos com o poder de Deus e a palavra em mãos, os milagres sim, vamos todos ver. Quebrantados vão a história fazer. Sim, é real, e nisso eu creio. Eu vivo pra ti, vivo pra ti. Escreverei a história de Deus nesta nação. Proclamarei a todos os povos a sua lei. Vou me erguer, sim, vou correr, correr para ti, correr para ti.
nós fomos convidados pela Convenção Batista Nacional, que é um parceiro nosso já há alguns anos. Eles nos pediram que gostariam de aprender mais sobre transformação. Como eu trabalhava para uma igreja batista nos Estados Unidos e também conhecia professores dentro do movimento que também eram batistas, eles nos pediram que pudéssemos trazer um mestre que pudesse ensinar essa matéria, que estivesse vivendo esta realidade. E nós trouxemos um dos melhores que nós temos, o pastor Ricky Bradshaw. Quando vim ao Brasil, tive a expectativa de ver Deus trabalhando e sempre que Ele está trabalhando, quero me juntar a Ele. Deus está se movendo na nação do Brasil de um jeito muito poderoso e significante que pode ser visto não somente no mundo espiritual, mas também no natural. A economia, a nova reserva de óleo encontrada na costa do Brasil, as igrejas cheias de experiência de reavivamento, por toda a terra de norte a sul, de leste a oeste, há indícios de que Deus está convidando a igreja brasileira para um tempo de reavivamento e um tempo de renovo espiritual vindo direto de seu trono. Tenho viajado pelo Brasil pelos últimos 10 anos, mas os últimos 3 anos têm sido de experimentar a presença transformadora de Deus pelo país. Então agora, tenho viajado de uma cidade a outra durante 15 dias e tenho visto sinais inacreditáveis da presença de Deus no meio deste povo. Enquanto Deus está transformando não somente o povo, mas também tem sarado a terra de uma maneira muito especial. A igreja brasileira hoje é uma igreja que o Senhor tem abençoado, nós temos que dizer isso. Porém, ainda não existe um entendimento e uma mudança de atitude para que nós possamos permitir que o Senhor venha e, de fato, se sinta à vontade no meio do seu povo, para que nós possamos experimentar transformação. E quando eu falo de transformação, nós falamos de um mover de Deus que começa no altar e invade a vida dos membros da igreja. E aqueles membros, uma vez transformados por Deus, com uma transformação pessoal, com uma mudança de mentalidade, com a plenitude do Senhor dentro da vida deles, eles trabalhando nas diferentes esferas da sociedade, levam os princípios de transformação e eles trabalham para a mudança do círculo de influência aonde o Senhor os tem colocado. A nossa principal ferramenta para apresentarmos a visão de transformação são os documentários de transformação. E esses DVDs são como um cartão de visita. Quando você assiste o que Deus fez em Cali, Colômbia, Alma Longa, na Guatemala, ou mesmo Kiambu, na África, no Ártico, no meio dos esquimós, em Kampala, Uganda, ou mesmo nas Ilhas Fiji, no Pacífico Sul, as circunstâncias que envolvem aquele bairro, aquela cidade, aquela comunidade ou mesmo nação, são circunstâncias terríveis, aonde a igreja é perseguida, a nação está perseguida, aonde a única solução para eles é Deus, aonde eles se colocam numa posição de que se o Senhor não vier nos libertar, nós vamos perecer. Transformações. Versão brasileira, Walker Productions. Cali, Colômbia. Foi muito conhecida como a capital mundial da droga. E juntamente com isso, toda a violência e corrupção e pecados de todos os tipos que você pode imaginar. A violência estava piorando. A igreja estava realmente sentindo a pressão daquilo que estava acontecendo. Nós começamos a perceber que esperança nós temos. Todas as organizações internacionais, juntamente com as autoridades colombianas, já haviam se unido contra o cartel de Cali e nada aconteceu. Como estávamos preocupados com isso, começamos a orar e interceder e pedir ao Senhor que nos mostrasse como orar. E Ele então nos levou a entender nossas raízes espirituais. À medida que se colocavam contra fortalezas espirituais pela cidade, os pastores sentiram que Deus estava orientando-os a convocar o povo para uma noite de oração e adoração. Em 95, foi realizada a primeira vigília de oração. E eles oraram contra principados e potestades, eles oraram pedindo união, eles creram em Deus e creram que Ele moveria nas igrejas. O prefeito naquela época subiu no palanque, orou por Cali e disse:
Cali pertence a Jesus Cristo. E isso foi uma confirmação daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na cidade. 48 horas depois daquele evento, um dos jornais diários estampou como manchete do dia: nenhum assassinato. Fazia tanto tempo que isso não acontecia que ninguém se lembrava. Mas Cali teve um final de semana inteiro sem nenhum assassinato. Um evento notável para uma cidade acostumada a ver mais de 15 assassinatos diários. E 10 dias depois, o primeiro barão das drogas caiu. Deus estava transformando a cidade. Encorajados pelo avanço espiritual gerado pela primeira vigília, os líderes da igreja decidiram alugar o maior lugar público da cidade, o estádio de futebol Pasquale Guerreiro, com capacidade para 55 mil pessoas. Sua fé foi amplamente recompensada pelos mais de 60 mil crentes das mais diversas denominações que vieram para orar e adorar. Durante o verão de 1995, o governo colombiano declarou guerra aberta contra os barões da droga. 6.500 tropas de elite foram enviadas para Cali, com ordens explícitas de prender todos os líderes dos cartéis de drogas. Havia 7 líderes principais. 9 meses depois que começamos a orar, 6 já haviam caído. De repente, aqueles que não são salvos estão acordando e dizendo: ei, o que está acontecendo? Para onde estamos indo? Que esperança podemos ter? A corrupção aqui, tem fraude ali. Onde quer que olhem, não há solução, só há beco sem saída. Estão dizendo: tem que haver uma resposta, tem que haver uma resposta. E quando você junta isso com a igreja dizendo: há uma resposta, e aí você tem a receita para uma explosão. Mesmo as autoridades da cidade reconhecem os efeitos positivos do evangelho. Os oficiais do governo disseram ao presidente da Associação de Pastores: precisamos de mais pessoas como vocês no governo, precisamos de pessoas honestas como vocês são. E o prefeito disse: não posso cobrar nada de vocês por terem usado o estádio porque vocês estão nos fazendo um favor. Então agora eles olham para a igreja como se estivéssemos fazendo algo positivo. É interessante que o Senhor tenha escolhido a cidade de Cali, uma cidade que era controlada e manipulada por dinheiro ilegal, pelos barões da droga, por corrupção. Era a cidade mais improvável que alguém escolheria, e ainda assim Deus escolheu a cidade de Cali. E eu acredito que Deus fez isso de propósito, para mostrar ao mundo inteiro e às lideranças das cidades do mundo inteiro que Deus pode transformar uma comunidade se essa comunidade se arrepender. Isso tem transformado a cidade de uma forma completa. A corrupção tem diminuído dramaticamente, os cartéis de drogas foram desmantelados na cidade. Há mais ou menos 60 mil pessoas aqui e elas vieram para passar a noite inteira orando para que Deus continue o trabalho maravilhoso que Ele tem feito nessa cidade por 36 meses consecutivos. Enquanto milhares de adoradores exultantes se aglomeravam dentro do estádio, equipes de segurança nos portões foram forçados a barrar a entrada de outras 15 mil pessoas. Recusando a se darem por vencidos, eles improvisaram uma marcha de louvor que cercou o estádio por horas. O que vocês estão vendo aqui hoje, nesse estádio, é um milagre. Você sabe que há alguns anos seria impossível para os evangélicos se reunirem desta maneira. Mas Deus está levantando sua igreja novamente. Aleluia. E vamos mudar essa cidade em nome de Jesus. Aleluia. Isso é o que está acontecendo hoje na Colômbia. Isto é algo que intercessores nos Estados Unidos e na Europa e em todo o mundo precisam presenciar. Isto é o que Deus está fazendo em nossos dias. Deus tem preparado a igreja e casos, como eu disse, quase 2.000 hoje, relatórios que nós temos visto. E você logo pergunta, como é que isso pode acontecer aqui? Eu queria dizer que é possível. Se nós prepararmos o caminho do Senhor, Ele virá. A igreja brasileira é uma igreja que ora, porém, muitos têm orado pedindo ao Senhor aquilo que nós pensamos que precisamos. E não entendemos a realidade do que é a unidade do corpo de Cristo. E por causa que essa unidade não é uma realidade, nós temos visto moveres do Senhor locais.
em diferentes bairros ou mesmo cidades. Não existe um grande mover em toda a nação hoje. Mas sim, nós podemos ver em diferentes cidades ao redor do Brasil grupos pequenos que têm se ajuntado e têm aprendido a orar segundo a vontade do Pai. Um ponto-chave para tudo isso acontecer, básico, é a oração e a unidade do corpo de Cristo. Eu quero dizer aos irmãos que isto pode acontecer também nas suas cidades. É possível que o Senhor possa visitar e Ele possa manifestar a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua unção, a sua plenitude na sua igreja, na sua família, na sua cidade. Mas tudo começa com transformação pessoal. É necessário uma mudança de mentalidade. É necessário que nós nos aquietemos e possamos tomar cuidado com tantas distrações da vida, do dia a dia, dos nossos ministérios, que tentam tirar o foco do que para nós é mais importante, a pessoa de Cristo, o nosso íntimo relacionamento com o Senhor. E quando nós nos reeducamos, quando nós aprendemos essa realidade, quando nós passamos a ver que isso é possível, nós então passamos a preparar o caminho do Senhor e aí desfrutar da graça, da comunhão, do perdão, da restauração de Deus e logo em seguida da cura do coração, da cura da nossa igreja, desfrutar da cura do Senhor para a nossa comunidade e como a palavra fala, o Senhor sara a nossa terra. Para adquirir os materiais, acesse a loja virtual da Universidade da Família pelo site www.lojadafamilia.org.br. Para entrar em contato com o pastor Charles Barbosa, utilize as redes sociais.